Você vai numa lanchonete, num café, pede aquele café com leite, né? Chega aquela xícara pra você assim, aí você olha assim, cheio de impressões digitais, talvez cabelo, né? Uma xícara imunda. Você toma, você reclama, você vai para outro lugar. O que que você faz, né? Da mesma forma, os ensinamentos do Dharma, né? Quando tem uma gota, né, um pouquinho de veneno, uma bacia enorme de um leite puro do Dharma, virou tudo veneno. Não tem, não tem como a pessoa querer tomar aquilo e não ficar, não passar mal, não ficar doente, né? Apesar disso, tem essa crença muito prevalente hoje em dia de que, como todas as tradições religiosas devem ser respeitadas, todas elas devem ser um pouco aceitas em certa medida, e daí o Dharma. A gente não tem um critério, um cuidado especial para ver se o Dharma como está vindo para nós, quem é que está transmitindo o Dharma para nós, a partir de que ângulo, de que visão, se ele está realmente puro ou se ele está contaminado por visões que vão nos deixar mais doentes do que a gente, né, já tem a doença básica do samsara. Já fiz um vídeo sobre o universalismo. Vamos explicar novamente isso aqui agora sob o ponto de vista da tigela envenenada, né? Então, falar um pouco sobre as duas principais tradições que aqui no Brasil ainda um pouco distorcem bastante a perspectiva, né, de receber o Dharma de forma pura. Acho que talvez eu não mencione por nome, né? Mas quem adivinhar, adivinhou. E a gente vai lá dentro, então, ver quais são. Quem quiser pedir os cartões, por favor, só enviar seu endereço de correspondência aqui para conexõesauspiciosas@gmail.com com seu, né, sem o tio, com seu endereço completo, com o CEP, por favor. Se quiser fazer uma contribuição, o Pix é esse mesmo, conexõesauspiciosas@gmail.com sem o tio. Outras formas de contribuir, você tem lá no tsal.org/patronagem. E sempre lembrando, né? Quem não quiser contribuir quem puder se inscrever no canal, por favor, faça isso, faz uma diferença bem grande. Quem puder curtir os vídeos e assim por diante, distribuir eles, se vê algum benefício nisso. Essa era a minha propaganda hoje. Espero que tenha sido mais curta um pouco. Eu fui pesquisar um pouco esse termo universalismo, porque eu andei percebendo que só eu uso nessa acepção, né? Ele não está incorreto. Então, universalismo é essa ideia de que todas as religiões do mundo partilham de uma mesma verdade fundamental, né? Ou partilham de verdades universais fundamentais, ou na versão do Rig Veda, né? As palavras são muitas, mas essa verdade é única, uma coisa assim, né? Então é uma crença muito prevalente entre as pessoas ditas espiritualizadas, entre as pessoas descoladas da nova era, que não querem se filiar a uma instituição, e algumas vezes penetra, né? As pessoas podem até pensar que essa seria a perspectiva do Dalai Lama, e aqui eu faço o primeiro parênteses, ou a primeira explicação concernente a isso, né? Então, bom, primeiro vamos dizer, aqui a gente está dizendo não, ok? O Buda e o budismo nunca foi ensinado tendo em mente que está todo mundo certo. Então tem várias formas de apresentar as coisas em outras tradições religiosas ou não, que não vão levar ao resultado que o Buda preconizou, né? Então se a pessoa quer ser um Buda, quer ser que nem um Buda, quer seguir o caminho do Buda, ela não deve aceitar tudo que qualquer tradição estabelecida ou não estabelecida diz como sendo compatível com o budismo, né? Isso não significa eu fiz o parêntese do parêntese, eu já volto no Dalai Lama. Isso não significa dizer que a gente deva desrespeitar ou não ter tolerância religiosa, obviamente que não, né? Então, o budismo, desde que você não esteja, né, algumas coisas extremas, né? O budismo tem uma visão bem forte contra sacrifício de animais, por exemplo, né? Então, né, ou sacrifício humano, ou sei lá, se tivesse talvez uso de drogas, pedofilia, esse tipo de coisa, assim, a tradição, mutilação genital, né? A tradição lá exige esse tipo de coisa. Aí o budismo vai dizer, não, não, né? Vocês estão errados, né? Põe na cadeia, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Isso não é religiosidade, isso não é. Isso está errado.
ok? Claro também, né, a gente não tem, a gente é irrelevante num ponto de vista político nesse país, e talvez na maior parte do mundo moderno, do Ocidente. Então, a gente não tem um poder assim de como o budismo não está nessa posição de participar da política dessa forma, né? De estabelecer regras para outras tradições e assim por diante, né? Então a gente só estabelece o que é correto para nós, meio que não se mete, porque se a gente tivesse o poder, se a gente estivesse próximo da capacidade de mudar certas coisas talvez, né, certas coisas estão além da liberdade religiosa, né? Então, se a sua religião preconiza uma coisa que é criminosa, a gente não defende isso, né? Então tem um limite aqui estabelecido. Então, o que que é crime, né? Então, o budismo talvez tenha uma visão mais ampla do que seria maltrato de animais, por exemplo, e assim por diante. Ok, tem um respeito, né? Tem uns limites do respeito, mas de forma geral, a gente sabe que não é a mesma coisa, é diferente, né? Não deve se tomar como uma coisa semelhante. Eu vou entrar mais em detalhes nisso. Mas voltando ao Dalai Lama, né? Então, essa santidade do Dalai Lama, frequentemente, ele tenta é, essa perspectiva inclusivista, né? E de diálogo interreligioso. Então, algumas vezes parece como que se, né, ele fosse uma pessoa que preconiza o universalismo. Então, como ele é tão aberto quanto as tradições religiosas, ele é tão. Realmente ele dialoga, ele se aproxima, ele dança junto, né? Vamos dizer assim, ele tá junto das outras tradições e ele tem uma máxima que pode parecer universalista, mas ela é audaciosa até mesmo dentro do budismo, né? Que é essa expressão assim, todos os seres buscam, né? O que é igualdade entre os seres, né? Pro Dalai Lama, a equanimidade assim básica, né? Todos os seres buscam a felicidade. Então, desde a formiguinha lá trabalhando e tal, até as pessoas que estão nas tradições religiosas, até, sei lá, o serial killer, ou sei lá, né? Essas pessoas, elas estão, até mesmo sadomasoquistas. Frequentemente as pessoas perguntavam uma época, quando se falava mais nessa coisa de todos os seres buscam a felicidade. Tá, mas vem cá, e o cara que gosta de dor tá buscando felicidade na dor, né? Então não muda nada. Então, uh, isso não é uma coisa muito tradicional dentro do budismo de se falar. Isso é uma coisa, tem essa discussão que a gente pode entrar um pouco nesse vídeo do budismo modernista ou budismo mais tradicionalista, né? Então, o Dalai Lama, ele tá entre dois mundos. Algumas vezes dizem que ele é mais modernista e algumas vezes dizem que ele é mais tradicionalista. A gente vai tocar um pouco nisso. Mas, enfim. E isso daí, de forma geral, embora não seja tradicionalmente assim falado no budismo, isso é uma perspectiva bem dentro, assim, dessa motivação dos seres, né? O que que eles querem de felicidade? Então eles estão querendo felicidade, mas eles buscam a felicidade, mas eles buscam normalmente buscam onde não vai prover felicidade, né? Então a gente tem lá o refúgio, que é onde vai de fato encontrar felicidade. Então tem uma comunalidade como seres sencientes na ignorância. Não é na sabedoria que a gente tem uma comunalidade, né? Então isso é um ponto bem importante de frisar aqui. O Dalai Lama, ele é um erudito, ele tem um conhecimento das escrituras do Dharma, um conhecimento absurdo para quem, né, quem vê o Dalai Lama falando assim de um jeito mais popular, de um jeito para as massas, assim, ele fala de um jeito tão simples, né? Mas quem vê o Dalai Lama falando de Dharma dentro do contexto do Dharma, todo esse tipo de coisa com que eu me deparo aqui às vezes no canal, de ficar destrinchando diferenças, distinções lá, minúcias dentro dos ensinamentos, entre os próprios budistas, mas entre os budistas e as outras tradições também, toda essa tradição polêmica, isso daí é o métier, né, desse pessoal que estuda, entre eles o Dalai Lama. Então, é porque eles estão muito por dentro das diferenças que eles podem falar no que tem de igual e que eles podem. No caso do Dalai Lama, ele é extremamente político, então a gente, né, quem não ouve. Tem que ter muito cuidado com o que não é dito, né? Então, às vezes a gente, né, tem o pote sujo, também a gente inclui uma coisa ali que não foi falada, né? Então, essa metáfora clássica do budismo que tem o pote sujo, a gente vê principalmente. Já tem todo esse trabalho com relação às distorções do Dharma, né, no budismo modernista, a partir da descoberta do budismo no Ocidente,
uns 200 anos atrás, né? Ah, claro, uma coisa que outra foi descoberta antes disso, mas as traduções e ah, o entendimento de que tinha essa tradição como algo separado do jainismo, do hinduísmo, né? E depois a admiração de certas figuras europeias pelo budismo, isso começou 200 anos atrás e particularmente a partir do início do século passado, né? Então, no início do século passado a gente tem uma convergência de neo-espiritualidade ou ocultismo, ou não sei bem, tem várias, né, tem várias vertentes, inclusive aqui o Brasil casa, né, por causa do positivismo, da conexão do positivismo com a ciência e da conexão do positivismo com a ciência oitocentista, daí o kardecismo, daí o espiritismo se tornou popular aqui no Brasil, e daí nós temos também, né, essas duas formas assim ah, neo-budistas, né? Então tem uma assim que é mais, não dá pra dizer que nenhuma das duas é mais paz e amor ou menos fascista, né? As duas são meio fascistas, são meio racistas, são meio problemáticas, porque também são do pré-guerra, né? O que aconteceu? A gente teve o abolicionismo, que foi talvez o primeiro esforço de querer ver igualdade, ter uma ideia mais multicultural, né? Dentro, assim, de um viés, assim, lá no iluminismo começou a entrar essa ideia de que a gente devia ver as outras culturas, ver a riqueza nas outras culturas, né? Mas aí a gente teve o quê depois? Teve Segunda Guerra Mundial, né? O racismo era muito forte. Ele estava imbuído nessas ideologias, né? Então, essas tradições que estão vivas, assim, né? Uma delas por causa do falecido Olavo de Carvalho, né? Que foi influente nessa virada fascista que a gente teve no Brasil. E a outra delas, ela é muito conhecida pelo amparo, pelo auxílio, pela promoção do Dharma, do budismo tibetano em particular no Brasil, né? Então essas duas formas, elas vêm uma inimiga da outra, eu já falei no outro vídeo, né? Quem quiser buscar o nome delas, vai lá no outro vídeo, não sei quantos vídeos atrás que eu tava falando sobre isso. Eu tava falando sobre isso recentemente e prometi esse vídeo sobre o universalismo, né? Então elas têm visões díspares sobre como esse universalismo se dá, né? Uma delas, eles dizem assim, sim, tem uma religião uma Ur-religion, né, uma religião primordial que se separou nessa Torre de Babel das várias religiões e no futuro ela vai se reunificar, né? E eles são, digamos assim, o arauto dessa reunificação das religiões e então eles têm esse universalismo que é uma crença numa religião básica, fundamental, primordial, que por acaso eles, né, sempre o pessoal que fala nisso, eles são os bastiões dessa verdade não revelada, mas presente, né? Então sempre é perigoso, né? Então, e é esse pessoal que vai lá no Tibete e acha coisas pré-históricas fantásticas que não tem nada a ver, que nunca ninguém descobriu nada, não tem nenhuma veracidade arqueológica no que eles estão falando, né? Então, o pessoal antes da internet caía nesse tipo de coisa, vamos dizer assim, né? Eu não vou dizer que na internet as pessoas não caem num monte de bobagem, né? Mas hoje em dia, esse tipo de bobagem, sei lá, meio Atlântida, meio uma coisa assim, meio, sei lá, né? É um tipo de, de esoterismo de oitava qualidade, né? Mas esse pessoal se mantém e ainda fala do budismo, aqui no Brasil bastante, né? E aí os inimigos, os arqui-inimigos deles, que dizem que esse pessoal aí é um absurdo, eles têm uma coisa de uma. Eles têm esse conservadorismo, por isso que o Olavo de Carvalho era ligado a isso, né? E vários outros fascistas e neofascistas são ligados a essa. Que é uma, uma revigoração do patriarcado. Então eles são moralistas, mais ainda do que aquele pessoal dessa outra tradição que eu estava falando. E eles né, têm uma visão assim, muito engraçada, porque o budismo quase ficou de fora. Então eles disseram, primeiro, a princípio eles disseram, não, o budismo não, porque eles não têm Deus, né? Depois eles começaram a reinterpretar os textos budistas à vista do neo-hinduísmo, que é uma coisa que eu vou falar aqui, e eles perceberam, não, a gente pode aceitar o budismo porque lá tem alguns elementos que estão compatíveis com a nossa também a nossa religião fundamental. Mas eles não falam muito de religião fundamental, eles têm mais uma ideia de preservar as tradições com relação a esse outro pessoal, ou a nova era de forma geral, que quer misturar tudo, né? Mas, ao fazer isso, eles também têm um programa
eles têm uma ideia do que é a religião e o que deve ser preservado, de que forma deve ser preservado. E dentro disso eles produziram, efetivamente, assim, dá para ver isso, distorções dentro dos ensinamentos do Dharma também. Então, né, com essa mesmo, até mesmo com essa tentativa assim de dizer, ah, não, na verdade, então o budismo está salvo de não ser ateísta, né? Não ter esse Deus criador e tal, porque a gente dá um mesh aqui e a gente coloca tudo sobre o mesmo, na base esse pessoal todo, né? Esse pessoal todo vem do esoterismo cristão, né, do neoplatonismo, é, dessas crenças assim, que tem a ver com o que foi também se tornar, né, o hinduísmo, né? Então, quando é um esforço colonialista, né? Então, quando os colonizadores chegam e veem essas tradições e veem algum valor nelas, eles já começam a agremiar. Primeiro, a palavra hinduísmo é inventada, né? Então, a gente começa a classificar essas religiões e botar essas religiões dentro do nosso entendimento na época, né, do que era. E daí, a reação que acontece dentro disso é que surge o hinduísmo. Então, o que a gente chama de neo-hinduísmo é esse hinduísmo universal. O hinduísmo é universalista, o neo-hinduísmo, né? Então, embora o hinduísmo tradicional tivesse debates com outras tradições e tivesse uma tradição polêmica e soubesse com certeza estabelecer o que é, o que não é e assim por diante, quando vem o colonizador lá, eles chegam com o viés civilizatório britânico, com o viés cristão e assim por diante. E eles transformam essas tradições naquilo que corresponde ao gosto deles, mais ou menos, né? Então, quando eles estão estudando a partir do viés deles e quando eles passam também a produzir essas pseudo-tradições, né? Essas duas formas que eu estou falando, né? Eles começam a produzir isso a partir desse esforço colonizador e de uma admiração, por um lado, né? Pelo pensamento lá do selvagem, assim e tal. Por outro lado, por uma apropriação. Então a palavra apropriação aqui é muito válida, né? E dentro desse neo-hinduísmo, embora o hinduísmo tenha uma, né, a palavra hinduísmo, a palavra Índia, a palavra hinduísmo, né, subcontinente indiano, isso daí são tudo invenções do colonizador que agrupou, né, que fez aquilo virar uma coisa meio parecida. E a princípio, jainismo e budismo, né, eram visões. Tem várias terminologias que você vê uma pessoa falando assim, o não ortodoxo, né, por exemplo, o jainismo e o budismo quando diz que é não ortodoxo, quer dizer, é visão indiana não ortodoxa, porque não usa os Vedas, né? Mas não é uma classificação que um budista faria de si próprio, né? Talvez não fosse uma classificação que todo hindu, ou qualquer praticante de religião da esfera da Índia naquela época fosse falar uma coisa dessas. Isso é trabalho de um europeu que está tentando, né, botar as coisas no seu cercadinho com aquela visão europeia de cento e poucos anos atrás. Então, muito cuidado, né? Quando começa certa terminologia, pela terminologia a pessoa já vai vendo assim, né, o quão influenciado é pela filosofia ocidental, pelo neoplatonismo, principalmente pelo neoplatonismo, né? E pelo gnosticismo também, e pela tradição ocultista, né? Que sempre também teve ligada a esse viés. A palavra fascismo nem se aplica porque fascismo é posterior, mas é um viés tradicionalista, conservador e xenófobo muitas vezes, né? Então é uma multiculturalidade bem esquisita essa, né? É mesmo é uma multiculturalidade com exploração, né? Então tem que cuidar muito quando o Dharma ele vem servido nessa tigela, né? Então a gente tá falando desse café com leite que tá meio... Tem uma gota, assim, de imperfeição ali. Tá contaminado, né? Você não vai tomar aquilo ali. Então, principalmente, quando o budismo é classificado, assim, até o próprio fato do budismo ser chamado de... O budismo, para começo de conversa, a palavra budismo, ela vem desse esforço, né? Então não tem budismo no Dharma do Buda. O budismo é quando eles disseram assim, tem várias religiões no mundo, tem o cristianismo, não sei o quê, vai ter o budismo também, né? Então o europeu chega lá e dá um nome para nós, né? Então soa feio, né? Ninguém gosta
Imagina, eu não gosto de me conhecer como budista, praticar budismo, né? Nossa, quem é que quer uma coisa dessa pra si, né? A palavra Dharma, que é também, né, própria das tradições... a gente fala tradições dármicas daí, né? Então, o hinduísmo usa a palavra Dharma e o budismo também usa a palavra Dharma. Com que diferença, né? A gente tem que estudar para saber o que um hindu tá falando. E o que o hindu tá falando, hindu entre aspas também, tá muitas vezes, né? Esse pessoal aí, os dois grupos usam a palavra Dharma errado. Então eles não sabem bem o que é Dharma, eles usam o termo Dharma errado. E daí dentro disso, né? O que eles querem botar dentro do budismo? Eles querem botar, em particular, o eternalismo. Né? O que é o eternalismo? É a crença de que tem alguma coisa subjacente, né? Tem metafísica, tem alguma coisa. Então, agora eu estava fazendo esse vídeo sobre o definitivo e o relativo, né? Esse último vídeo do Farol da Certeza que eu fiz. E a gente está discutindo o definitivo e o relativo. E não se tem um comentário de uma pessoa que não está acompanhando o canal e que não conhece muito o Dharma, né? E ele com certeza é um materialista. Ele falou assim: nunca ninguém atingiu falou desse definitivo direito, não entende esse definitivo, sabe o que é esse definitivo. Porque ele pegou o que eu estava falando como definitivo, e talvez erro seja meu, né? De falar dessa forma. E ele assumiu isso que esse pessoal assume, o absoluto. Então há uma hipostasiação de uma coisa que seja, né, quando a gente fala realidade absoluta, o absoluto, né, Deus, né, então se torna o eternalismo. Se a pessoa hipostasiar é tornar real, né, fazer com que aquilo se torne um objeto. Então quando a gente está falando absoluto é porque não tem um objeto e não tem uma categoria de existência e não existência. Assim, muito raramente, né, o que esse pessoal vai dizer? Isso daí é o eterno, isso daí é o que nós estamos falando no gnosticismo e que estamos falando no platonismo, no neoplatonismo. Né? Isso aí são as formas puras. Né? E daí não, isso daí é um veneno que tá no seu café com leite ali, tá no seu leite purinho. Tem um cara que botou arsênico nesse negócio. Não consumam isso, né? Então, muito cuidado. Quando a gente tá falando como mesmo o vídeo anterior estava dizendo isso, né? A gente tá falando do absoluto em relação a um relativo, né? Então tem um enganoso e daí tem um não enganoso, que é com relação àquele enganoso, né? A percepção não enganosa das coisas. Essa percepção não enganosa das coisas, ela vai ter, ocasionalmente, vai se falar dela de um jeito que vai soar compatível, vai ser quase parecido lá com arsênico, assim. Então, normalmente, o que acontece na tradição tibetana? Na tradição tibetana, a pessoa treina muito em caminho do meio, então treina muito no segundo giro da roda do Dharma, treina muito em vacuidade, saber o que é vacuidade. Ou se poderia dizer, né, usando a terminologia própria, ela treina muito em negação, então dizer o que não é, né, a vacuidade como algo, não como algo positivo, né, mas como algo que é uma característica que as coisas não pertencem, que é a essência, vamos dizer assim. Então a gente está dizendo que não tem uma essência, não tem uma existência independente. Então, a gente treina muito nisso antes de falar de forma positiva. E claro, aqui tem que lembrar, né? Essas formas negativa, positiva, elas são métodos ainda, as duas, né? Então nem a negação tende para o quê? Para o niilismo. Quando o que a pessoa se cuida quando ela estuda a vacuidade? Não cair no niilismo. Depois, quando a pessoa vai estudar a natureza de Buda, que a pessoa está afirmando as qualidades da iluminação, o que a pessoa treina para não cair? O eternalismo. E, em particular, ela treinou tão bem em vacuidade que ela não vai cair nas armadilhas próprias, né? Ela não vai chamar Tathagata de Atman. Ela não vai chamar Tathagata né, dessa fonte de refúgio dos Tirthikas, né? Dos hereges, daqueles que são os não budistas, né? Desse pessoal que é o arsênico que está contaminando o leite puro do Dharma. Né? Então... é diferente, as tradições elas têm diferença. A riqueza, não tá ninguém aqui dizendo assim, indo de porta em porta, dizendo você não deve acreditar no Atman. Né? Tá só dizendo assim, cuidado, se você é budista,
você tem que ter cuidado com essa nomenclatura. Daí vem o sujeito, né, como eu comentei no vídeo anterior, e fala do Mahaparinirvana Sutra, que é um sutra em que tá lá escrito lá, Tathagata é o Atman, ok? E daí a gente tem que lidar com isso, né? Como é que vai acontecer agora? Então, provavelmente tudo que se fala no Dharma estava equivocado, porque agora tem um Atman no Dharma, né? Não é de forma alguma assim, porque no próprio sutra, naquele próprio sutra, o Buda entra, entre aspas, em contradição. Ele diz que não é o Atman também, né? Então, qual dos dois momentos o Buda está falando, né? Qual dos dois momentos é interpretável e qual dos dois momentos é definitivo, é uma versão absoluta, né? Dos ensinamentos. Então, isso é decidido, isso é definido quando a pessoa estuda, se a pessoa está imersa no Dharma, através do Dharma, e não através lá desse pessoal do Olavo de Carvalho, e não lá. Eu faço. É uma desfeita, né? Mas ele se tornou popular através dessa pessoa. Então o melhor jeito de criticar eles é dizer: olha por onde veio esse negócio, né? E esse outro pessoal, que em comparação nem parece tão ruim, né? Eu falei o nome deles no outro vídeo que estou evitando aqui. Porque tem isso, né? Então, ao mesmo tempo em que a gente tem que estabelecer essa diferença e ver que as tradições não são a mesma coisa, a gente tem o voto de não criticar as tradições religiosas. Principalmente, por exemplo, se você tá falando do Dharma, explicando o Dharma, assim, e tentando explicar o que é vacuidade, e você demonstra que um criador não é possível, né? Você refuta a noção de um criador. Você não está indo lá ofender o cristianismo, você não está fazendo isso para produzir um atrito com uma outra tradição religiosa, você está estabelecendo o que é o Dharma, né? Então isso é uma coisa. Agora, você pegar e começar a caracterizar, né, o que esse grupo, aquele outro grupo faz e dizer eles estão errados, porque eles são, né, aí já é uma forma de agressão. Então é desnecessário fazer isso. O que a gente tem que fazer aqui é entender que isso acontece. Então, você vai ver aí pessoas falando em termos do Dharma, dizendo que estão, né, que estudam o Dharma, conhecem o Dharma. Mas o que eles estão lendo, né? Qual é o autor que eles estão lendo? Né? Eles estão lendo um professor budista? Começa por aí. É a coisa mais incrível que a gente, né, tem essas pessoas que eram. Como é que a gente define o que era um professor budista ou não era budista até a década de 50, vamos dizer assim? Né? Se essas pessoas, né, Alan Watts, que treinamento que ele fez dentro do. Que eu não sou tão. Ele tá ligado a um desses grupos, né? Mas eu não sou tão contra o Alan Watts, assim, né? Mas vamos dizer assim, o Alan Watts, que critério que a gente tem para dizer. Um orador fantástico, né? Uma pessoa que fala de um jeito assim cativante. Gostava do Alan Watts antes de conhecer o Dharma efetivamente, né? Não é um professor reconhecido dentro do budismo, assim, né? Ele é reconhecido popularmente como alguém que fala do budismo. Não é um professor budista. A maioria dessas pessoas antes da década de 50, pouca gente antes da década de 50 falava do Dharma. Dá para dizer, né, a gente está falando de alguns japoneses e muitos europeus e americanos, eles não falam do Dharma. Tem sempre algum problema nas traduções ou quando eles estão apresentando o Dharma. E se a gente vai olhar com objetividade de onde que eles não vieram num treinamento budista, né? Eles vieram num treinamento, uh, vem do interesse, de um carinho, de uma vontade de falar do Dharma, mas eles vieram de um treinamento cristão, de um treinamento dessas tradições aí, assim por diante. Então, não são fontes, não, já começa por já vê o copo, assim, pode ser que não tenha arsênico ali, mas já tem uma digital, já tem um cabelo, né? Tem um negócio assim que você não vai pegar o Dharma dessa fonte, né? Já passou a época da gente pegar essas fontes e achar que era só o que a gente tinha em inglês, em português, e daí vai ter que ser isso mesmo para entender o budismo do jeito que der, né? Já passou. A partir dos anos 90 a gente tem, né, pode se criticar assim, essa coisa de mas então só um asiático pode ter o Dharma. Não, mas a gente está num processo de adaptação ainda, e os professores asiáticos que porventura começaram a estudar o Ocidente e começaram a ver as distorções que eram feitas em termos do Dharma no Ocidente, eles começaram a apontar esse tipo de. Tanto é que se você vai ouvir uma palestra sobre Mahayana de um professor tibetano hoje em dia, vai ter advertência sobre. Não, o que vocês estão entendendo sobre karma não é bem o que é karma.
que vocês entendem, todos os termos têm que ser ressignificados, porque teve esse processo de distorção, esse processo colonialista, esse processo natural de que quando o primeiro contato que as pessoas tomam é do jeito que dá, né? Então não é também aqui a culpabilidade de ninguém. A culpabilidade hoje em dia acontece da pessoa, da própria pessoa quando ela vai examinar de que ela está ouvindo aquilo, o que essa pessoa leu, o que essa pessoa tem de... Né? Aí, por exemplo, né, a pessoa diz que é a favor da pureza das tradições, e é conservador, e é tradicionalista. Daí a pessoa me saca um livro, assim, né, de uma editora de Dharma, que a gente sabe que tem um problema, assim, né, que é ligado a um grupo, que tem um problema com o Dalai Lama. E daí a gente vê que a pessoa sabe que aquele livro que ele está mostrando, ele sabe né, tem uma polêmica em torno daquele grupo, assim, né? E esse é um cara que está dizendo que está apresentando Dharma de forma tradicional. Daí ele faz uma ressalva, assim. Ele diz: não, mas não tem nada de errado aqui dentro. Tipo, não, eles não entram nessa coisa toda aqui, né? Isso aqui é só o texto clássico indiano lá do Shantideva, ou o que que for, né? Não tem a disputa aqui. Como é que ele sabe que não tem a disputa ali? Primeiro, né? Tem a disputa ali. Tem esse texto, né, do Shantideva, O Caminho do Bodhisattva, ele é um dos textos que foi mal interpretado por algumas tradições tibetanas, e tem uma polêmica, tem um debate ali dentro. Mas mesmo que fosse perfeita a tradução, não tivesse um viés sectário na tradução, que provavelmente tem, né? Então, qual é a interdependência, né? Então, o nome desse canal é Interdependência. Se a pessoa está falando de tradição e está querendo dizer que, né, como ele diz, que o budismo é interessante, não sei o quê, e daí a pessoa não entende o básico do Dharma, que é você não patrocina, você não se associa com aqueles que têm um problema, né? Mesmo que o Dharma fosse coisa que a gente, né, dá pra dizer assim, Pinheiro, você não sabe, vai ver, o cara entende, daí ele sabe que não tem problema no texto, né? Não, sim, ó, é óbvio que nós aqui, como brasileiros, ainda não tem alguém que saiba fazer esse tipo de... que saiba dirimir os pontos cruciais de um texto complexo, como particularmente o 9º capítulo do Bodhisattva, né? Para dizer qual é o problema que pode ter ou não pode ter. Não tem gente qualificada nesse nível aqui, né? Nem mesmo os professores do Dharma, que na sua maioria tem esse grau de erudição para poder fazer esse tipo de... Os professores oficiais, né, do Dharma, para fazer esse tipo de distinção. Que dizer, né, um mané que nem eu ou ele, assim, que nem tem formação tradicional ou mesmo formação técnica nesse tipo de coisa, né? Então, a gente não tem como dizer se o Dharma, mas se o Dharma fosse, mas assumindo que não tivesse nenhum erro dentro da tradução do Dharma ali, a gente tem, ao comprar, ao fazer propaganda desse livro, ao falar deles de uma maneira neutra ou positiva dentro de um contexto, né, a pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela disse que não está fazendo, ou seja, ela está apresentando o Dharma modernista, o Dharma não conservador, o Dharma que tem um problema, que tem uma polêmica, que está sujo, que está maculado pelo arsênico, né? Então, é pela interdependência mesmo que o Dharma fosse puro. Então, é uma falha muito mais básica de entendimento do Dharma quando a pessoa não leva a interdependência em consideração, né? Aí logo depois ela vai lá e menciona um professor qualificadíssimo, santo, assim, né? Uma pessoa mistura, né? Então pegou assim, usou o mesmo espaço aqui para falar é que nem uma xícara, tomar café numa xícara suja por uma pessoa antes lá que tava com ebola, sei lá, né? Então você tá olhando assim, mas o café tá perfeito. O café tá perfeito, mas tem você não tem um laboratório todo montado ali para examinar o que tem nesse café ou não tem nesse café, nessa xícara suja que você recebeu. Então, esse é o tipo de problema que a gente tem com o universalismo e, né, isso está na raiz dessa apropriação cultural, está na raiz dessa distorção que é esse pessoal conservador, fascista, que apropriou o Dharma, e esse pessoal também, acho que dá para dizer nova era, mais... eles, em si, talvez eles não sejam, mas eles são a raiz dessa coisa de lojinha esotérica e nova era, é esse pessoal, né, no fim do século... no início do século passado, né, no fim do século XVIII, no início do século XIX.
Não, no fim do século XIX, no início do século XX, né? Esse pessoal começou esse movimento de universalismo e de não temos uma tradição e nós inventamos aqui o que que é a religião básica e vendemos para você o que é a religião, a Ur-Religion e tal. E aqui no Brasil, eles são talvez mais. Agora, por causa dessa coisa do neofascismo no Brasil e tal, se fala. Aparece muito no YouTube o pessoal falando desse outro pessoal, né? Mas esse primeiro pessoal mais New Age, assim, esse pessoal, eles fundaram o Centro de Dharma aqui no Brasil. Então, eles são tão fãs do budismo tibetano que eles vão lá, eles juntam dinheiro, né? Tem gente rica dentro, assim, eles vão lá, fecham a terra. Às vezes eles sequestram um professor do budismo, né? O professor do budismo tem que se relacionar com eles pro resto da, do tempo deles aqui no Brasil, porque foi eles que patrocinaram, né? E daí tá o professor do Dharma tentando dizer que não é bem assim, e eles fazendo a propaganda deles do lado ali, porque, né, eles têm o poder econômico ali. Então tem professores do Dharma ainda no Brasil sequestrados por esse pessoal, por esse pessoal. Isso 150 anos depois da colonização, né? 50 anos depois da independência da Índia, vamos dizer assim, vamos colocar assim, né? Ou 70 anos depois da independência da Índia, não sei bem que ano foi, mas, ou invasão do Tibete, tudo isso, né? E daí a gente ainda tem esse pessoal fazendo. E quando não é uma coisa tão explícita assim de sequestrar um centro de Dharma, sequestrar um professor budista, assim, né? Traz pra cá e daí deixa ele ensinar, mas do jeito que não vai ofender, né? O professor tem que andar pisar em ovos, assim, pra não, né? Aí ele vê que o pessoal tá interpretando mal, mas não tem muito o que fazer, porque, olha, eu vi isso com esses olhos, assim, né? Eu vi esse tipo de coisa acontecer. E aí, quando não é isso, você está na internet falando, assim, né? Aí um dia fala do Lambrin, no outro do Tsongkhapa, e no outro dia tá falando, sei lá, da Terra Oca, de Atlantis, de sei lá mais o que, de UFO, de gnosticismo. Nada contra o gnosticismo, né? Tudo bem. Acho que se a pessoa é um estudioso de religião, né, tem esse ponto também a dizer, né? Se o negócio da pessoa não é realizar a espiritualidade, né? Então, eu acho que eu vou dar o título desse vídeo de diletantes espirituais, né? Então tem pessoas que gostam de estudar a religião como um tópico assim de conversa para tomar chá e conversar com as pessoas e fazer saraus e encontros e palestras, né? Não é essa o meu, não é esse, pode parecer, né? Mas eu sou a favor da prática, né? A pessoa vai no santidade, faz prática, né? Ela tem um compromisso, né? Embora eu tenha um canal de um podcast dos diletantes lá, eu sou diletante como dizer que é diletante é um humilífico, assim, né? Eu, eu não quero ser um diletante, eu quero ser um praticante mesmo do Dharma, né? Não quero ser uma pessoa que está só olhando e discutindo os assuntos por cima e fala disso, né? Na outra semana fala sei lá, né? Qualquer bobagem tópica de religião, de qualquer religião, assim. Só isso já demonstra, assim, né? Então, o que acontece quando uma pessoa que tipo de erudito numa universidade vai lá e numa semana fala de gnosticismo e na outra semana fala de caminho do meio, né? Ou de Lambrin, sei lá. É uma pessoa que ele é o professor de 50 anos na instituição e que ele já tem trabalhos publicados nas duas áreas e assim por diante. E ele realmente tem algum conhecimento nas duas áreas, ou mais comumente, né, ele não entende bem nenhuma das duas coisas. Daí ele fala qualquer coisa sobre qualquer uma delas, né? Porque a pessoa ela não tem foco, não tem especificidade, não tá trabalhando com, né? Então por ali a gente já vai vendo, assim, né? Olha o escopo, né? Eu tenho esses 430 vídeos. Tem assuntos que eu evito tocar. Tem assuntos que não dá pra tocar porque são tópicos delicados dentro do Dharma, alguns são polêmicos, né? Tem coisa que eu não entendo, muita coisa que eu não entendo nem pra começar a falar a respeito. Por exemplo, Lambrinha é um negócio que eu não entendo nada, não sei, né? Sei que existe, sei o que que é e tal, né? Então, tradição Sakya, muito pouco, eu sei que tradição Kagyu, eu conheço, sei lá, a que eu pratico eu conheço muito pouco, né? E daí, olha um monte de coisas que dá pra falar sobre Dharma, né? Sobre o Dharma, o pouco de Dharma que o Eduardo aqui sente que ele consegue tocar. E ele é meio metido e fala de umas coisas meio, né, sem entender tanto, né?
Agora, imagina se eu, né, tô falando aqui, daí na outra semana eu já tô falando do gnosticismo, né? Não tem muito como confiar numa pessoa dessas. A pessoa é um diletante, né? A pessoa não é uma pessoa que ela não tem como se dedicar à espiritualidade, porque ela tá usando a espiritualidade como um interesse, como um hobby, uma curiosidade. Talvez ela esteja ganhando a vida fazendo esse tipo de palestra, mas igual não é uma coisa, não é uma espiritualidade, não tem como ser uma espiritualidade integrada. Também por essa questão do pote cheio, né? Então a pessoa chega lá no. Uma das duas coisas ela tem que distorcer, né? Porque ela chega lá no budismo dela com gnosticismo, ela chega lá no gnosticismo dela com budismo. Então uma das duas, ou as duas provavelmente, né? As duas são contaminadas pela ur-religião lá que eles inventaram lá nesse pessoal, né? Então ela não tem nada, o pessoal não tem nenhuma das duas coisas, né? E com relação a essa questão do outro grupo, né? Então eu estava falando, criticando um pouco esse grupo, mas é um outro grupo que é essa questão do conservadorismo e das tradições, né? Então parece que eles estão defendendo que a tradição não seja distorcida por esse pessoal. Mas daí eles fazem a própria distorção e apropriação deles, né? Dentro desse esquema. E parte dessa distorção é engraçado, porque eles querem manter uma coisa ah, tradicional, mas o Dharma ele sempre foi uma coisa um pouco fluida, né? Então, essa discussão, eu tenho texto sobre isso. Se vocês se interessam por esse assunto, eu já falei sobre universalismo aqui nesse canal, já critiquei o universalismo, eu tenho um texto contra o universalismo, né? Será que Buda leva para o mesmo lugar que Jesus Cristo, esse tipo de coisa, né? E daí também tem essa discussão muito comum que é sobre a adaptação do Dharma, que tem a ver com isso também, porque tem essas distorções que aconteceram historicamente, e tem essa discussão do que é budismo modernista. Então, por exemplo, ah, tem essa polêmica sobre o Dalai Lama. Enquanto o Dalai Lama está adaptando os ensinamentos para as pessoas de hoje em dia e o quanto ele é tradicional, né? Então, parte da discussão se dá assim, não, a gente tem que manter o Dharma perfeitamente tradicional e não pode mexer nada. E, por outro lado, tem pessoal que diz, não, mas é inacessível, daí as pessoas não conseguem, não têm interesse, não conseguem nem entender nem praticar, porque é uma coisa que está fora do tempo delas e assim por diante. E é óbvio, como tudo que a gente está falando aqui, que o caminho do meio, né? Então, se for adaptar, tem que adaptar com propriedade, né? Tem que adaptar no processo lento de adaptação do Dharma. Então tem coisas que as pessoas querem forçar a adaptação, mas ela não vai acontecer na nossa vida. Certas coisas, como aspectos litúrgicos, rituais que tem no budismo, vai ser muito difícil de adaptar, né? A gente vê umas tentativas, assim, de algumas sanghas de fazer, de introduzir certos... por exemplo, tem um jeito de cantar o tibetano que é muito difícil de fazer se a gente está fazendo em português, do meu jeito, né? Então, tem algumas sanghas que estão tentando introduzir algum tipo de jeito de cantar em português. Para algumas pessoas soa horrível. Então é pior do que se a pessoa está fazendo em tibetano. Então, esse tipo de coisa, isso daí vai levar um tempo ainda, né? Tem que ter gente realizada praticando para produzir esse tipo de transformação a partir da realização. Então tem muito pouca gente que realizou alguma coisa do Dharma, né, dentro no mundo moderno, vamos dizer assim. Então essa adaptação ela talvez a gente não veja na nossa vida esse grau, esse tipo de adaptação. Ou se vai ver, a gente vai ainda encontrar essa dificuldade, né, de o pessoal tá fazendo, né, será, não sei o que, ou fica chateado porque tem muito tibetano, ou fica chateado porque tem muito português, né, faz parte, né. Agora, essa outra adaptação de assegurar a terminologia, assegurar que certas coisas não sejam ensinadas, né? Entender que tem uma tradição comentarial, entender que a tradição comentarial já olhou o Mahaparinirvana Sutra, né? Não cai nesse extremo lá do pessoal que o Olavo de Carvalho era fã, né? Então, né? É incrível que tá usando o nome dessa pessoa aqui, fazendo essa interdependência aqui, né? Eu acho que eu prefiro falar o nome dessa pessoa que todo mundo sabe que é execrável, e que é merecedoramente execrável, do que criticar e chamar atenção para uns autores que daí a pessoa vai querer ir lá ler, né? O que eu tô falando. Acho que é melhor a pessoa não perder tempo, né? Então, claro, ninguém vai estar vendo isso aqui vai procurar saber quem é o Olavo de Carvalho, né? Espero que não e, por favor, não, né? Essa adaptação se vai fazer, o quão
o quão modernista é um tipo, né? Eu falei sobre a minha própria sanga, que é considerada super ortodoxa, mas na verdade tem um monte de adaptação no que a gente faz, né? A gente tá dentro de um processo, né? O Dzongsa Rinpoche Rinpoche é a principal figura que está dentro desse processo de adaptação, ao meu ver, né? Depois o Trungpa Rinpoche é o Dzongsa Rinpoche Rinpoche, claro, o próprio Dalai Lama, né? E daí o Trungpa Rinpoche ele também é acusado de budismo modernista, né? Mas não tem muita coisa de modernismo, né? É uma adaptação autêntica do Dharma que aconteceu ali. Nem só mudar por mudar e nem só permanecer por permanecer. E essa ideia de religião eterna, de eterna, né? Usar a palavra eterna, assim, já começa a me dar uma celeuma, assim, né? Então, acho que era esse o recado, assim. Eu planejei falar um monte de coisa aqui, até fiz uma tigela suja, eu falei. Em questão de linguagem, eu falei um pouco, né? Tem uma comparação que é interessante que dá para fazer, assim, com esse aspecto da religião. Então, normalmente, principalmente esse pessoal conservador, assim, né? Eles não são a favor, né? As culturas asiáticas em que tinha o budismo, às vezes tem poligamia e poliandria, né? Mas aqui a gente, digamos, tem um pouco menos de boa vontade com poliamor, vamos dizer assim. Então, a gente acha interessante que uma pessoa, quando ela vai casar, ah, né, ela respeite, pelo menos, vamos dizer assim, respeite a vontade do cônjuge, né? Então, no Dharma, quando a gente vai casar com o budismo, casar com o Buda Dharma, a gente não deve usar o Dharma, assim, fazer do Dharma como se fosse, né, qualquer prostituta de $2, como diz, né? Tem esse ditado sobre, né, os professores que vendem o Dharma como se fosse uma, né? Tem também uma metáfora, fazendo um parênteses aqui, da pessoa que, esse pessoal parece que fez isso na época, né? Então, que é como eles caçam o veado ao miscareiro, né, ao miscarado. Então, praticamente, porque eles fazem um perfume a partir do almíscar, que é uma glândula que tá nos testículos do animal lá, né? Então, as pessoas vão atrás do Dharma só para tirar o testículo, não estão interessados em cuidar né, do animal sagrado no Dharma, que é o cervo ou o veado, né? Eles vão lá no professor só para pegar os ensinamentos e misturar com esse negócio de Atlantes e não sei mais o que, e gnosticismo e não sei o que, né? É uma imagem trágica que tá no Palavras do Meu Professor Perfeito, né? Então as pessoas se aproximam do Dharma, não é para botar em prática e realizar o Dharma para casar num casamento, né? Se aproximam do Dharma para fazer aquele uso rápido do Dharma e levar para casa né? Misturei duas metáforas aqui, né? Mas é basicamente isso, assim. Uh, Trata o Dharma como mais uma das tuas moças, assim, de má reputação, vamos dizer assim, né? Então, ou, né, roubando a essência do Dharma lá para, sabe-se lá, fazer que tipo de perfume ruim e degradado e mata, né? Mata o professor, mata o guru, mata o Buda, mata né? Então, essas metáforas, elas se aplicam um pouco, assim, no que aconteceu com essa apropriação e com o que até hoje está sendo feito aí, quando o pessoal fica dizendo assim, não, mas o budismo ele está junto com as outras tradições e é o mesmo refúgio do neoplatonismo e o mesmo refúgio ah, do Islã, e mesmo refúgio do cristianismo, e mesmo refúgio da essência, ou pelo menos não é desses populares aí, da essência lá, quando tem um cristão realmente entendido no assunto, e ele é um esotérico do cristão, aquilo lá é o mesmo que o budismo na sua essência. Isso daí é essa atitude aí de matar o, matar o Buda para roubar o Dharma, né? E, e tratar o Dharma como se fosse mais uma das suas, né, namoradinhas, assim, que você não vai casar. Você promete o casamento, mas não vai casar, né? Então, não sei se entenderam essa metáfora, mas é um pouco assim que eu acho que dá para apresentar isso. Sem falar nessa coisa do café com leite, do leite sujo de arsênico, né? Então, muito cuidado aí com da onde que você vai beber o seu Dharma, né? Qual é o grau para usar. Adoro também palestras sobre o Santo Graal, daí daqui a pouco, né? Já começa uma história assim. Então, mistura com isso, mistura com aquilo, tem pessoalzinho. Tem que rezar, né? Tem que fazer prática para esse pessoal.
Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpano Neoma Lundi Kwene Tirezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjiote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kuncha Zio Zeta Ibai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda do Tenjiote. Time Kwene Pema Sambao Sasura Jinja no Pai Garjuan Shujuku do Pegu Kose Destintes em Darshinju. Jigmetu Jutru Panangue Wacha Tungondo Pateno Muyeng com Pamalora Sanelundo Tileta do Tenjiote. Emeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lati Kusizuan Pemoncho de Druma de Sojino Nibe Melunde do Jote. Enenjo Enechim Potem Payuri Nepadan de Basipecham Bundan Kosecha Sentenjote. Kusum Sanje Guru Rinpoche do condado eu atim já partir com seu tutor da poça só de pessoa tinha lá do sushi não se engana de chuva dançam balão de do partingelo o marrom benza guru pema cd rum que loja som de loja as alianças são de papel do jusho sung não guarda miral do sungele show